que é homens de verdade. Se tem a palavra homens, se nós estamos falando homens de verdade, pastor, será que existe homem de mentira? O que é que vocês acham? Na verdade, a expressão se existe homens de mentira, isso reflete a postura que muitos homens têm tomado nessa geração e perdido seu espaço, tá? Por isso que às vezes fala, seja homem de verdade. Ou seja, não perca o teu espaço, não perca, tua identidade, não perca o teu valor, não esqueça quem você é, amém? E eu quero compartilhar um texto, em 1 Coríntios 16, versículo 13, é apenas a introdução diante daquilo que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar qual é o papel do homem, né? Daqui a pouco um homem vai vir aqui falar sobre qual é o papel do homem na juventude. Tem jovens aqui hoje? Tem? Estão vivos? Qual é o papel do homem na juventude? Qual é o papel do homem na família? E qual é o papel do homem na igreja? 1 Coríntios 16, 13. O texto diz assim, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Na minha versão diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, há uma recomendação, e essa recomendação para nós é que um homem tem que ser vigilante. Um homem precisa ser vigilante. É uma recomendação, é uma ordenança de Deus, que o homem ele seja firme no posicionamento. O homem, quando ele toma um posicionamento, ele precisa manter esse posicionamento firme. Vai enfrentar dificuldade? Vai, mas ele vai permanecer firme. Ele precisa permanecer firme na fé. Um homem de verdade, ele permanece firme na sua convicção em Deus. Os desafios, as tentações e a dificuldade não podem nos abalar e abalar nossa fé em Cristo Jesus. Nós não podemos se deixar abalar por uma tentação, por uma provação, por uma dificuldade. Nós precisamos permanecer firmes. Nós temos uma palavra a cumprir. Nós temos um compromisso a zelar. E um homem de verdade, ele precisa ser corajoso e forte. Então, o que é um homem de verdade? Nós vivemos em uma geração onde a masculinidade tem sido questionada. Não é verdade? Nos dias atuais, a masculinidade tem sido questionada. Tem algo que tem sido colocado em xeque. Ultimamente tem surgido muitas dúvidas com relação ao papel do homem, à missão do homem, à identidade do homem. Isso tem sido muito questionado pela sociedade. Então, e até mesmo distorcida e desvalorizada. Hoje, a ideia do que se tem, do que é um homem, a ideia do que se tem, qual é o papel do homem, qual é a missão do homem, qual é a função do homem, isso tem sido muito distorcido nos dias atuais. O propósito do homem em si tem sido distorcido e a visão de masculinidade, de fato, conforme a Bíblia diz, tem sido desvalorizada. Muitos confundem a virilidade com o quê? Com violência, com força, com agressividade, com autoritarismo. Não, pastor, ser homem é qualquer coisa, eu dou a porrada. Ser homem é, Aí talvez a ideia que se tem de homem hoje é isso. É o cara que está pronto para, quebrar na força do braço. Não, esse é viril. Talvez a ideia que se tem de homem seja só músculos nos dias atuais. Mas a Bíblia, ela não mostra o homem somente nesses quesitos. A Bíblia nos apresenta um modelo claro de homem de verdade. Alguém que teme a Deus, alguém que vive com propósito e exerce seu papel com responsabilidade e exerce seu papel com amor. Alguém que permanece na fé. Então, a Bíblia não define o homem de verdade pelos padrões que o mundo define. A Bíblia define o homem de verdade com outros padrões. Mas caráter, fé e compromisso e princípios no reino de Deus. Para a Bíblia, o homem de verdade é aquele que tem caráter. Para a Bíblia, o homem de verdade, querido, é aquele que vive por princípios.
Para a Bíblia, o homem de verdade é aquele que tem compromisso com os princípios do reino de Deus. Então hoje nós vamos refletir sobre algumas áreas. Nós vamos receber aqui o primeiro homem, que vai falar qual é o papel do homem na juventude. Tá? Nós vamos começar com a juventude. Então vamos receber o líder Lucas, que vai compartilhar aí o papel do homem na juventude. Amém, amados? Salve na igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, quem é que está jovem ainda? Todo mundo novo aí, né? O papel do homem na juventude. Amados, o papel do homem na juventude, quando uma criança do tamanho do Apolo nasce, ela já nasce homem, positivo. Mas, amado, no decorrer do tempo, a gente como jovem, a gente vai criando algumas características para a gente ser um homem de sucesso. Quando eu digo um homem de sucesso, não é um homem que vai conseguir grandes riquezas, mas um homem que vai andar segundo o coração de Deus. E não há outro sucesso maior a não ser um homem andar segundo o coração de Deus. Existe algo maior do que um homem ou um jovem andar segundo o coração de Deus? Não tem. Então, em cima desse tema, amados, o papel do homem na juventude, vamos ler em Eclesiastes 12, 1. Eclesiastes 12, 1. É uma palavra bem específica para quem é jovem. E como tem muitos jovens aqui que eu não conheço, alguns que eu não conheço, outros que já é da igreja, mas talvez me conheçam. Eu sou o Lucas, sou líder de célula dessa igreja, participo da base pastoral do pastor. Mas eu cheguei nessa igreja muito novo. Não é verdade, Pacheco? Tem um Pacheco aqui, o pastor Eli, que está nessa igreja. Quando eu cheguei, esses irmãos já estavam por aqui. Eu cheguei aqui muito novo. E nessa igreja eu me casei. Aliás, nessa igreja eu cresci, fui criança, eu fui jovem. Esse pastor ali, ele foi meu líder de jovem na minha época, né? E outros irmãos aí também foram. Tudo nessa igreja, eu cresci, casei nessa igreja. Graças a Deus eu tenho um filho e estou esperando mais um para a glória do Senhor, né? Tudo aqui dentro dessa igreja, tudo diante da graça de Deus, né? Uma coisa que eu sempre aprendi nessa igreja, que meus pastores sempre me ensinaram, que as minhas lideranças sempre me ensinaram, é ser um jovem diante do coração de Deus. Amém? Então vamos lá. Vocês vão ler, eu não vou ler não, amados, pode ficar à vontade. Amados, se tem um momento agora na nossa vida para a gente buscar Cristo, é quando a gente é novo. Ah, irmão, e os velhos não vai buscar? Vai, irmão. Só que vocês que estão novos, que estão entre 10, no máximo 20 anos, mas vocês estão com tudo dentro ainda. Vocês estão com gases, vocês estão com vontade. Então não há outro momento na vida de um ser humano para buscar o Espírito Santo, para buscar as coisas do reino, não ser agora na juventude. Eu sei que é difícil, porque eu já tive nessa situação de vocês. Eu já fui jovem, eu sei quanto é difícil hoje em dia, a gente colocar essa palavra em prática, lembrar do Criador, lembrar da vontade que Deus tem sobre a nossa vida todos os dias. É fácil ser jovem hoje, nos dias de hoje? Não é fácil, porque na minha época, talvez as coisas não eram tão atualizadas como hoje, mas também não foi fácil. Mas uma coisa eu digo para vocês, nada é impossível quando a gente tem a fé e a vontade de querer vencer diante de Deus. Né? Contar uma coisa para vocês, não tem nada nessa terra que vai preencher um vazio que um jovem sente, a não ser a graça de Deus, a não ser o reino de Deus. Não tem nada, amados, não, nada. Amados, eu já desviei da presença de Deus, e quando eu estava lá no mundo, achei o diabo. E outra, o diabo ele nunca vem para o jovem feio, ele vem bonitão, às vezes vem como uma moça. O diabo sempre quando ele vem para um jovem, ele vem bem bonito, ele nunca vem desagradável para a gente. Sabe por quê? Porque o diabo sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a carne da mocidade precisa. Não é verdade? O diabo conhece vocês indo e voltando, é até melhor do que vocês mesmos. Então, não é fácil a gente entregar os nossos caminhos ao Criador, não é fácil ser aquele jovem que busca a presença do Espírito Santo. Ah, irmão, até tu se dizer eu desviei, amado, mas eu me arrependo profundamente
Talvez, amado, se eu não tivesse me desviado, eu estava em outro nível espiritual. Talvez, quem sabe, o Lucas já era um pastor, né? Se eu não tivesse me desviado. Talvez eu já tinha conseguido alcançar outros objetivos. Então, cada vez que a gente se desperdiça no mundo lá fora, a gente vai perdendo a nossa essência. A gente vai perdendo a essência do todo Criador, que é Deus. Né? Cada vez, quem já passou pelo encontro aqui? Quem foi jovem? Tem uma passagem lá no encontro, você lembra bem, eu só vou dar um toque. É 7. Relacionamento é aquilo. Quando a gente se afasta de Deus, vem 7. Quem passou pelo encontro entende o que eu estou falando. Essa é a verdade. Não é? Então, a gente jovem, a gente tem um poder tremendo na nossa mão. E sabe qual que é esse poder tremendo que a gente tem na nossa mão? O tempo. O tempo, quando a gente é jovem, está a nosso favor. Agora, amado, quando você estiver na idade que eu estou, vocês vão ter tempo mais. Tem dia que eu não consigo vir para a igreja. Terça-feira eu não consegui vir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu cheguei em casa tarde, cansado do trabalho. Graças a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Mas se eu fosse jovem, amado, eu não tinha chegado tarde na igreja, eu não tinha chegado atrasado, eu tinha vindo para o culto. Porque minhas obrigações, quando eu era mais novo, eram menores. Então eu tinha muito tempo para ficar fazendo as coisas que era do reino de Deus. Hoje a gente não quer fazer as coisas do reino de Deus. A juventude é um tempo de construção da identidade e da formação de caráter de um homem de verdade. Começa a se destacar ainda jovem em sua postura diante de Deus. Amado, e para a gente ser um homem, a nossa característica é quando a gente está crescendo, a gente já vai começando, a nossa juventude mesmo, a gente já vai tendo aquelas características de ser um homem de verdade. Alguém pode citar para mim uma característica de um homem de verdade, quando é jovem? Maturidade. Algum mais? Caráter. Então, são passos que a gente, quando é jovem, a gente vai adquirindo no dia a dia. E quando a gente chegar com a idade que eu estou, de 18 anos, bom, vocês já estão 100% um homem. Amém? Um homem de verdade não começa a ser homem de verdade somente quando chega na idade adulta. Na sua fase de jovem, ele age como um homem de verdade. Amados, quando eu completei meus 18 anos, eu tinha mais responsabilidade do que um homem de 40. Eu tinha muita responsabilidade, muita mesmo. E eu acho que essa responsabilidade foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse tanta responsabilidade, tanto no reino de Deus, tanto em casa, hoje talvez eu não seria o que eu sou hoje. Então, homens que é um homem, jovens, vocês precisam ter responsabilidade. É uma coisa que vem de berço, né? Por costume dizer que a educação vem de berço, mas homem formado vem de berço também. Homens formados vêm de Deus. Eu queria chamar a atenção dos jovens, que focassem em mim. Eu sei que às vezes o irmão fala ruim para dedé, o irmão fala embolado, mas presta atenção nessa ministração, que essa ministração ela foi dedicada somente para vocês nessa noite. E se a gente for buscar diante da graça de Deus, a gente tem vários exemplos na Bíblia que pessoas jovens que seguiram Desculpa, irmão, o patrão me ligando aqui, tá vendo a sua habilidade? O cara me ligando nada da pregação, que cara ousado. Bora lá. Nós temos vários exemplos diante da presença de pessoas que foram jovens, mas conseguiram se manter firmes diante da presença do Espírito Santo. Alguém pode citar um para mim aí? Jovens que ficaram firmes na presença. Samuel, quem mais? Davi. E hoje a gente vai falar sobre Davi. Ainda jovem, Davi foi o quê? Quando Davi era bem novo, ele foi o quê, amado? Ele foi ungido a rei de Israel. Só que, porém, ele só foi ungido rei de Israel porque Deus viu algo nele. Por quê? Porque ele entregou a sua juventude aos planos do Criador. Ele entregou a juventude diante do propósito do crescimento de Deus. Deus precisava de alguém para virar um rei. Então, Deus não planejou, não foi lá, não abençoou uma pessoa com um nível de alto de capacidade. Ele pegou quem? Ele pegou o mais novo da tribo, ele pegou uma das famílias menores que tinha na tribo, né? E colocou essa pessoa para virar um rei de Israel. Só para vocês terem uma ideia. Então, só por aí a gente já começa a ter a certeza que para ser um homem de caráter, para ser um bom homem, não precisa ser adulto. Porque se a gente for pegar a história de Davi,
Deus escolheu Davi ainda muito jovem. Né? Mas por quê? Porque todas as vezes que você for ler a história de Davi, Davi estava onde? Estava pastorando ovelhas, Davi estava protegendo ovelhas, Davi estava indo levar comida para os seus irmãos, né? Davi estava enfrentando Golias, Davi estava fazendo alguma coisa. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, minha mesmo. Sabe o que está matando a juventude hoje? A falta de não fazer nada. Está matando. Vai falar, irmão. Mente vazia, oficina do diabo. Né? A juventude hoje, amado, tem que estar conectada. Sabe por que Davi não se perdeu? Porque Davi tinha serviço, mano. O negócio, o pai de Davi ficasse lá, aqui e tal. Davi tinha virado um malucão da vida, não tinha sido rei. O povo de Israel estava lascado, porque não ia ter rei. Mas Davi virou rei, porque a mente dele estava ocupada todo o tempo. Um homem que é homem, amado, tem a sua certa idade, e já começa a querer trabalhar. O trabalho tem que estar no sangue do homem, a vontade de vencer tem que estar na carne, né? Não é só a vontade do pecado ter na carne, não, mano. A vontade de vencer mesmo tem que estar na carne. Amém? Bora lá que a ministração passa, o tempo passa, e vocês têm que ouvir outros irmãos mais abençoados aí. Em Samuel, 1 Samuel 16, 12 e 13. 1 Samuel 12, 13. Vamos lá? Agora aqui está o rei que vocês escolheram pedir ao Senhor Deus de seu rei. Anotei aqui. Samuel 16, amado. 1 Samuel 16, 12 e 13. Certo. Aí Jessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, este mesmo um anjo. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Amados, como eu acabei de falar, Deus, Ele nunca escolhe um jovem. Vou falar, irmão? Levantou a mão, irmão, você queria falar. Deus nunca vai escolher um jovem para honrar aqui nessa terra. Deus nunca vai fazer um jovem virar homem se ele for um jovem desocupado. Vocês leiam o primeiro versículo, que Jessé, volta lá o primeiro versículo, o 12. Jessé mandou buscar. Se ele mandou buscar, então Davi estava fazendo alguma coisa. E hoje em dia a gente chega na casa de um pai de família, 10 horas da manhã, o cara está onde? Dormindo, irmão. Aí o cara desse vai salvar a terra? Não vai. Esse cara vai salvar Curionópolis, vai virar prefeito de Curionópolis? Não vai, irmão. Esse cara vai virar um vereador de honesto de Curionópolis? Não vai. Né? Esse cara vai virar um doutor? Não vai. O cara vai virar o governador do estado que está precisando? Não vai. Por quê? Porque o cara está dormindo 10 horas da manhã. Né? É uma característica de um homem acordar cedo. Né? Agora está muito bem e tal, no domingo. Aí você pode acordar um pouquinho mais tarde, dar uma relaxada. Mas meio de semana o cara tem que acordar cedo. Por quê? Porque, amado, Deus só abençoa aquele que está na batalha, aquele que está ali de pé. Né? Deus não vai derramar unção, Deus não vai abençoar ninguém, não vai te dar uma graça diante de nada, se você não estiver na correria do dia a dia. Deus só abençoa aquele que estão buscando tanto um trabalho, tanto a presença dele. Amém? Em 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Davi respondeu, você vem contra mim com pedra, com espada, lança, tal e dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Todo-Poderoso. É um texto bastante conhecido. Israel, que você desafiou. É quando Davi foi lutar com Golias, né? Golias foi com um pedaço de pau, e Davi foi com o quê? Com a graça de Deus, com a pedrinha, com a fé que ele tinha no Espírito Santo. É assim que a juventude tem que andar hoje. Nós temos que sair de casa todo dia com a fé que Deus nos deu, com a presença que Ele tem sobre a vida da gente. A gente não tem que levantar primeiramente do dia e mandar mensagem para a gata, perguntar bom dia, meu amor. A gente tem que mandar mensagem para Deus. Senhor, que esse dia seja contigo.
Mas hoje a gente, como jovens, a gente tem a mania, a primeira vez que a gente acorda, a gente pega o telefone, já manda um contato lá da gatinha. E aí, acordei, como você está? Não é verdade? Não é desse jeito? Se você dizer que é mentira minha, eu na minha juventude eu já passei por isso aí. Entendeu? Para vocês verem o tanto que hoje está difícil essa escola de ser homem. Não está fácil. Mas Deus derrama a graça dele sobre cada um de nós. Amém? Amado, não é esperar que as oportunidades venham cair de mão beijada nas nossas mãos quando nós somos jovens. As oportunidades quando a gente são jovens, elas não vão cair de mão beijada, vão cair com dificuldades, com características que às vezes vão pensar que a gente quer desistir. Quantas vezes eu na minha juventude eu já pensei em desistir, mas se eu tivesse desistido, né? Se no primeiro Golias que apareceu na minha vida eu tivesse desistido, hoje eu não estaria no trabalho que eu estou, eu não estaria ganhando o dinheirinho que eu ganho, eu não teria as coisas que eu já tenho hoje, né? Amado, o Golias para mim muito grande foi meu sogro, né? Aqui eu acho que os irmãos aqui mais conhecem meu sogro tem 1 metro de altura, é negão, bichão bruto mesmo, né? Com muito respeito, falo assim com ele, mas ele é muito altão mesmo, agora está um pouquinho mais magro. Mas quando eu fui pedir a Kate em casamento, amado, cheguei lá, eu era perto do Apolo ali, eu era bem magrinho. Aí eu encontro um cara, 1,5 metro de altura, eu pensei de correr. Mas eu estava firme, eu estava confiando, eu estava buscando, eu estava orando por a mão dela. Então Deus me abençoou naquele momento. Não é que eu não precisei derrubar ele com uma pedra, não. Só falei que eu queria casar com a filha dele e Deus deu a graça e ele saiu numa porta e disse que não era para me casar. Mas, mudando de assunto, hoje ele é das pessoas que mais me ajudam, né? Mas isso tudo foi porque Deus permitiu, porque toda a minha mocidade, amado, a maioria do meu tempo foi diante da graça de Deus. Se eu dizer para vocês que eu nunca me dizer, estarei mentindo. Eu me dizia algumas vezes, mas todas as vezes que eu me dizia, amado, pensa na desgraceira que foi na minha vida. Pensa numa coisa, moço, quando eu lembro que eu sentava naquele bida bem ali, para ficar vendo besteira, eu até me dá vontade de pular de cima aqui de um prédio desse. Quando eu lembro que eu me desviava da presença de Deus, só porque eu queria conhecer uma menina diferente, eu me dava vontade de enlouquecer. Porque é o tempo que eu perdi. Era para mim estar num nível espiritual maior do que eu tenho hoje. Muito maior, se eu tivesse entregado toda a minha mocidade diante de Cristo. Mas vocês ainda estão em tempo. Vocês ainda estão firme e forte. Você não pode esperar crescer para se posicionar como homem. Se posiciona como homem nessa fase da sua vida, que é a juventude. Amém? Então, vai fazer o quê? Se posicionar, ter atitude de homens, né? Conversa de homem. Hoje, o que a gente mais encontra, amado, são jovens com a mente fraca. Não são crianças com a mente fraca, né? Outro dia eu estava conversando com um jovem por lá, e ele, irmão, tá difícil as coisas. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque eu não encontro ninguém para conversar comigo. Aí, por quê? Não, porque eu quero conversar umas coisas mais adultas. Eu falei, irmão, então como você quer conversar? Né, eu quero falar sobre casamento. Porque os jovens de hoje, amados, estão morrendo, porque os jovens de hoje não têm sonhos. Né? Os jovens de hoje não têm sonhos. Né? O sonho do jovem hoje é mal terminar o ensino médio. É mal terminar. Eu tento passar a visão como pai hoje, quando meu filho estiver maior, a visão que eu carrego, eu tentar passar para ele. Que a missão do homem aqui na terra, amado, é produzir, é ter filho, é casar, é ter um trabalho digno, ter a casa para ele morar. Não é virar como que é a palavra que estão dando hoje na internet, para os caras da internet aí, um YouTube, um influência digital. O homem não veio sobre a terra para ele influenciar sem influência digital. O homem não veio sobre a terra para ele ter likes, né? O homem não veio sobre a terra para ter likes. O homem não veio sobre a terra para ter curtida no Facebook, no Orkut, no MSN, no WhatsApp. O homem veio sobre a terra para dominar a terra, para ter o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra quem fez foi Deus. Então essa é a função do homem hoje sobre essa terra. Quem está entendendo a ministração? O jovem de hoje, o jovem cristão é um homem de verdade quando? Um exemplo, conduta, vamos ler em 1 Timóteo 4,12. Vamos ver alguns exemplos aqui, amado, de um jovem que já tem a graça de Deus e vai crescer sendo um homem abençoado. 1 Timóteo 4,12.
Não deixe que ninguém despreze por ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Hoje o que no menos tem no jovem hoje é fé, amor ao próximo. Sabia? O que a gente menos vê hoje nos jovens é o amor ao próximo. Hoje as pessoas não estão querendo ter esse aconchego, não estão querendo ter uma conduta que possa levar a pessoa a ter um nível maior, de saber o que é realmente sentir o amor, de que realmente é ter fé diante da graça do Espírito Santo. Hoje os jovens não querem entender o que é o amor, os jovens não querem entender o que é fé. A única coisa que a gente tem interesse hoje em dia é saber ser um influenciador, é de ser não sei o que mais, e assim por diante, né? Vamos ler também em 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Outro exemplo aqui, E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, e junto com os que, com um coração puro, pede ajuda ao Senhor. João, quando escreveu para Timóteo, o que ele estava falando? Para Timóteo fugir das paixões. E a gente hoje, vocês como jovens, vocês podem fugir das paixões. Ah, Lucas, mas que paixões é essa? Aquela moça que fica mandando mensagem para vocês lá no Facebook, amados. Essa é uma paixão. Talvez essas moças de hoje em dia, esses namoros de hoje em dia, é só para a gente tirar os meninos da igreja. Se eu perguntar bem aqui, não precisa citar nome, mas cita no seu pensamento o nome da pessoa agora. Você conhece uma pessoa que saiu da igreja porque arrumou uma namorada? Só pensa no nome da pessoa agora. Pensaram? Porque tem, amado. Por quê? Porque não vigiaram, não fugiram. Arrumou uma namorada e achou que podia esquecer Deus. É o que mais acontece hoje em dia. Se eu continuar perguntando, vocês vão citar o nome de 2, 3 e 4, porque são muitos que acontecem. São quantas pessoas, são quantos jovens que no primeiro contato se apaixonam, em vez de se aproximar mais de Deus. Valeu, irmão. Irmão não, irmão é pastor, né, irmão? Vai chamando o pastor de irmão. Exato. Muito bem o que o irmão falou. Irmão, e o homem foi feito para casar. Homem tem que casar. Irmão, nada contra você, viu? Nada que os Pacheco aí. Mas homem, irmão. Homem, eu conheço Pacheco, tem um carinho enorme por Pacheco. Há muito tempo. Homem foi feito para casar. Eu, com meus 18 anos, eu quero passar essa visão para o meu filho. Meu menino, case. Ah, meu pai, mas eu só vou casar quando fazer a faculdade. É bom que casa, tu e a tua mulher faz na faculdade. Entende? Porque um homem foi programado nessa vida para ele ter família. Não é bom que o homem vive. Ter coragem para nadar contra as correntezas do mundo. Amado, hoje tem que ter muita coragem para você não cair no mundo. Muita coragem mesmo, muito pouso firme, né? Porque a energia querendo acabar. Porque não é fácil. Não é fácil. Hoje o que o mundo oferece para a juventude, hoje o que o mundo oferece para vocês que são jovens, são coisas bizarras, são coisas de outro mundo. Né? São coisas que é muito gostoso para a carne. Mas todo mundo sabe que o salário do pecado é o quê? A morte. Assumir responsabilidade. Homens têm que ter ideia de ser, igual eu já falei, assumir responsabilidade. Homens, jovens, você chegou na certa idade, já procura seu pai, já procura sua mãe. Pai, eu quero trabalhar. Já sai na rua procurando serviço, já vai buscar alguma coisa para você fazer, e já baixe lá um aplicativo para entregar lanche na cidade. Amado, trabalhador, todo o dinheiro que você ganhar honestamente não é feio. Eu já fui lavador, eu já fui cobrador. Que mais, Pacheco? Pacheco trabalhou comigo na época que eu era cobrador. Na época eu era cobrador, nós trabalhamos na mesma empresa. Né? Na época da pobreza mesmo, da desgraceira mesmo. Deus me defenda no tempo daquele. Mas foi muito bom, porque naquele tempo eu aprendi a ser homem. E às vezes a gente quer as coisas tudo de mão beijada, e isso acaba desequilibrando a gente de ser homem. Se a gente receber as coisas de tudo de mão beijada, vai dar um desequilíbrio.
né? Eu tenho um irmão aqui da minha cela. Tem quantos anos, irmão? Meu irmão, pensei que tu era mais novo, irmão. Tá vendo já? Né? Mas é um irmão abençoado. O irmão que eu conheci ele trabalhando. Eu conheci ele através do trabalho. Né? Por quê? Porque o serviço significa um homem, irmão. Né? Amém? Ó, rapidinho aqui, só lembrando aquilo que a gente ministrou, para a gente passar aqui, senão o tempo vai acabar, e aí os irmãos, ó. O primeiro texto aí foi em Eclesiastes 12:1, né? Lembra do teu Criador no tempo da tua juventude, né? Nós tivemos em 1 Samuel 16:12, o exemplo de Davi, que foi um jovem segundo o coração de Deus, né? Tivemos alguns exemplos, exemplo da palavra, da conduta, de ter fé e da pureza, rejeição da paixão, da mocidade e buscar a justiça, a fé, ter coragem para nadar contra as correntezas do mundo, assumir responsabilidade. Amém? Amados, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Tá? Amém? Então Deus abençoe a vida do líder Lucas poderosamente. Agora nós vamos ver qual é o papel do homem na família. Vamos receber o pastor Eli, com alegria. O papel do homem na família, homem de verdade na família. Boa noite, saúde, paz e prosperidade. Amém? Amados, vou correr aqui com um pouquinho. Vamos falar sobre o papel do homem na família. Isso é sempre bom a gente relembrar, amados, porque, embora tenha muitos pais de família aqui, tem muitos jovens também. E uma das coisas que tem acontecido muito nos dias atuais é a distorção do papel do homem. Como nós temos visto, as redes sociais, elas mostram claramente isso. Homens com uma conotação totalmente diferente do que Deus deixou, Deus determinou. Pessoas, eu já conheci pessoas que, o homem, né? Conheci, graças a Deus, não tive tanta experiência com outros, mas já conheci homem que a mulher trabalhava e ele ficava em casa jogando videogame. Provavelmente a influência que ele teve de alguma coisa externa e provavelmente da internet, das redes sociais, das coisas atuais é que fez isso. Gênesis capítulo 2 e versículo 24, a palavra de Deus ela determina claramente o que deve ser o destino do homem, a partir do momento em que o homem se torna, de fato, um pai de família. Gênesis capítulo 2 e versículo 24, que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, o papel primordial do que Deus determinou ao homem é constituir uma família. É a primeira instituição antes da igreja, antes de qualquer outra coisa, foi o que Deus instituiu, a família. E a família tem sido bastante atacada, os valores deturpados e violados nos dias atuais. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui e refletir nessa noite em nome de Jesus. Para quem não me conhece ainda claramente, eu me chamo Eli Lima Lopes, nasci em Xinguara no ano de 1983, 19 de setembro, na verdade, 1983. Vou fazer 42 anos esse ano, se Deus quiser, em nome de Jesus, em setembro. Muito cedo, meus pais me trouxeram para cá. Na verdade, eles já estavam morando aqui. E eu fui para a casa da minha avó, né? Na verdade, fui à barriga da minha mãe. O parto aconteceu ali e logo depois, meses depois, eu vim para Curonópolis e estou até hoje aqui. Casado, pai de 3 filhos, da Êxila, do Enzo e da Esther. A minha mais velha já fez 18 anos. Casado, inclusive, há 19 anos, pela graça e misericórdia de Deus, completou agora esse mês. E lá em casa é sempre uma confusão essa questão, porque eu sou péssimo com datas e fisionomia. Mas horrível. E aí eu não lembro direito, mas para mim acho que foi dia 14 de maio que eu completei. Então você tem que tatuar isso no braço em algum lugar. Pela graça de Deus, amados, ano passado eu fui ungido pastor nessa igreja pela misericórdia do Senhor. A gente exerce o cargo de líder de célula, líder da rede de jovens e estamos aqui para contribuir. O papel do homem na família, como nós vimos aqui, é constituir e dar continuidade àquilo que Deus determinou. Deus é que determinou a família, Deus é que determinou a união, homem e mulher, e
o desejo de Deus é que homem e mulher multipliquem e que tenha filhos e filhas e que construam e que dominem sobre a terra. A família para o homem é como uma espécie, na verdade, de governo. É o primeiro ministério de um homem, é a sua família. Quando nós falamos sobre ministério, nós estamos definindo também um ministro, e um ministro é aquele que governa. Está vendo o papel de vocês? Como é o nosso papel, na verdade, como ele é pesado, mas honrado ao mesmo tempo. Nós que já somos casados, dentro da nossa casa, nós somos como governantes. É como cada lar fosse o domínio, e de fato é o domínio, o governo de um homem. E para que a gente exerça esse governo dentro do nosso lar, esse domínio que foi determinado por Deus, sem machismo nenhum, Deus determinou dessa forma, a gente tem que ter sabedoria do alto para exercermos, para combater todas as coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Então, é dentro do lar que o verdadeiro homem vai revelar o seu caráter. É dentro do lar que o homem vai revelar de fato quem ele é. Inclusive, tem algumas coisas, algumas formas de você medir de fato um homem, é se você souber o que se passa na casa dele, conhecer alguma coisa a respeito da família dele. Uma das coisas, jovens, principalmente, já tem, graças a Deus, tem bastante jovens hoje, que acontece é que esses valores que Deus determinou para que o homem exercesse na família estão cada vez mais ralos, cada vez mais deturpados. E vocês têm hoje uma oportunidade que é ímpar de ouvir instruções. Esse evento, isso que está acontecendo, vai acontecer mais vezes, né, pastor? Vai acontecer mais vezes, nós teremos mais oportunidades. Eu peço aos jovens que estejam sempre aqui, que tragam outros jovens, que incentivem. Sabe por quê? Porque o nosso papel hoje, nós que já temos família formada, já temos um relacionamento, que temos um nome que construímos na sociedade, de alguma forma nós herdamos isso lá dos nossos pais. Só que conforme o tempo passa, as coisas vão ficando, como eu disse, cada vez mais rala. O caldo vai afinando. E você vai perdendo valores. Muitas, infelizmente, Satanás ele tem agido dentro das famílias, por exemplo, com o intuito de separar, onde o filho vai crescer sem um referencial do pai, sem um referencial de responsabilidade do pai. Acontece muito isso. E aí, o esforço daquele jovem para se tornar um homem de verdade, alguma coisa para romper dentro da sociedade, assim como Deus determina, vai ser um esforço muito maior. Eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, na verdade, bem mais jovem do que um jovem, né, um adolescente, eu me lembro de que nós passamos por muitas dificuldades. Passamos por dificuldades, mas uma coisa eu não posso dizer é que nós passamos fome. Mas nós chegamos ali no limite, a ponto de que meu pai chegar em casa com uma pedra de gelo, para poder botar na água para fazer, o kisuke, só os mais antigos aqui vão lembrar, um pacotinho de kisuke, eu acho que não vende mais hoje no mercado, o nome era kisuke mesmo, uma sacola de pão e 1 quilo de açúcar. Então ali ele tinha o gelo para deixar a água mais agradável, o suco mais agradável, tinha o kisuke, tinha o açúcar e tinha o pão. Mas graças a Deus, mesmo chegando ao extremo de almoçar isso, ou de jantar isso em algumas vezes, graças a Deus, Deus deu graça e misericórdia ao meu pai para que nada faltasse dentro do nosso lar. Então, a responsabilidade de um homem é muito grande. Eu tenho ensinamentos na minha vida que eu carrego, que eu aprendi com meu pai. Nós não somos obrigados a ser cópias idênticas. Paulo, certa vez, ele escreveu o seguinte, que nós temos que observar tudo e reter o que é bom. Meu pai, até hoje, ele está desviado da presença do Senhor, ele gosta, de vez em quando, ainda é chegado numa, se é que vocês me entendem, mas nem por isso eu segui para esse lado, eu fui para esse propósito, para esse lado da vida dele. Então, o capítulo de
Gênesis 24, ele nos mostra algumas coisas aqui interessantes. Ó, é por isso que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. Então aqui deve 3 características aqui, ó: deixar, unir-se e tornar-se com a sua esposa uma só pessoa. Isso aqui está falando de compromisso, responsabilidade e unidade. É incrível como os dias atuais, se a gente for buscar, existem N filosofias que foram do diabo para desconstruir a família. A gente vai falar sobre os tais Red Pill. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Já ouviram falar isso? Já viram isso na internet? Homem Red Pill? Nunca viram? Aqueles vídeos onde os homens, eles menosprezam, na verdade, tem até um pouco de apelo legal, interessante, porque na verdade eles menosprezam o que não é, de fato, mulher. Aquela mulher interesseira, aquela mulher que não quer nada com nada, não quer compromisso. Mas só criar essa distinção, fazer com que o homem já entre na resguarda. Quando vai para um relacionamento, o homem já entra como se ele estivesse buscando, buscar uma companheira, uma namorada, mas já entra como inimigo dela. Aí se der certo, deu. Mas primeira coisa, eu sou inimigo dela. Primeira coisa, eu já entro sem sentimentos, eu já entro sem responsabilidade. Eu sou de um tempo, jovens, e dos demais aqui, em que a forma de chegar, por exemplo, nas moças era bem diferente do que acontece hoje. Querem conhecer minha técnica? Deu certo. Eu era muito tímido, mas deu certo. A técnica é simples, é ser sincero e chegar para conversar. Não é ficar de longe, não é ficar cercando, não é ficar... Isso não gera compromisso, não é de fato responsável e não está ligado a uma unidade. Deus, ele deseja que o homem seja um legítimo representante da autoridade que ele deixou sobre a terra. Quando Deus criou o homem, ele deu primeiro a ele. O homem foi o primeiro ser de autoridade que foi criado e colocado sobre a terra. Deus criou todas as coisas e determinou ao homem, somente ao homem. O homem vivia só. A gente vai ouvir falar sobre a mulher mais tarde, quando esse homem sente falta de uma companhia e Deus o faz cair sobre um pesado sono. Então chega nesse ponto aqui. Deus faz a mulher, tirando-a do homem, por isso a mulher é a metade, é o que completa o homem. Então, o homem tem um papel a exercer como um papel de governo. E esse governo, essa autoridade, essa responsabilidade, esse compromisso, começa com a família. Nós todos aqui somos homens, mas o sentido da palavra homem tem se perdido, infelizmente, ao longo do tempo. Você imagina, por exemplo, homem que bate na esposa, é homem? Homem que mata a esposa, é homem? Não é homem. Homem que trai a esposa, que distorce, é homem? Não é homem. No mínimo, no mundo espiritual, ele é um moleque. Esse é o ponto. Se no mundo real a definição é essa, imagina no mundo espiritual. Então, compromisso, responsabilidade e unidade. Esse é o papel bíblico do homem. Então, olha só aqui como o peso sobre o homem, sobre o papel do homem, é visto segundo a Bíblia. A gente observa aqui, por exemplo, Efésios capítulo 5, 25 e 28. A aplicação do homem, o papel bíblico do homem na família. Primeiro, como marido.
Vamos ler todo mundo junto, que é para os que são casados já fixar mais ainda, os que não são entender quando casar. Bora lá? Marido. Viu o tamanho da responsabilidade? O que Jesus, o que a Bíblia diz maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmãos, isso aqui é uma responsabilidade absurda. Se todo homem entendesse isso e colocasse isso de fato no seu coração, o mundo seria totalmente diferente, os relacionamentos. E isso aqui não vai acontecer da noite para o dia, porque não é uma coisa que é fácil viver em convivência com alguém, às vezes, que é totalmente o seu oposto. Alguém que é totalmente o seu oposto, é verdade. E que bom, né? Que a mulher é totalmente o seu oposto. 2 camaradas não dá certo, né? Que nem o povo está querendo fazer aí. Mas a gente vai aprendendo a viver, a se doar, a calar, a respeitar, a observar, a ceder. Muitas coisas que são características do homem, que o pastor até citou aqui, que o homem hoje é visto como, quanto mais bruto, quanto mais ignorante, quanto mais pronto para a porrada ele for, é mais homem do que os outros. Não. O homem que é homem, ele vai começar se revelando aqui, nesses aspectos, nesses propósitos. E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, nem que demore 20 anos. Outro dia eu tive a oportunidade de exercer isso, né, de exercer esse aprendizado aqui. Minha esposa estava, só tem homens aqui, né, não vou contar não vou entrar nos detalhes. Tudo bem. Mas a gente estava acontecendo uma situação, e todas as vezes que eu chegava para confrontar aquela situação, e eu estava com a razão, todas as vezes que eu chegava para confrontar aquela situação, a mulher se transformava, brigava mesmo. A primeira vez a gente entrou na discussão, a segunda vez a gente entrou na discussão, eu disse, não vai dar certo. Porque toda vez a razão era dela. O que eu fiz? Eu comecei a fugir do assunto. Era um assunto que interessava mais a ela. Mas de forma sábia, eu comecei a fugir do assunto. Chegava do trabalho, ela estava falando lá do assunto, eu ia tomar meu banho, ia assistir alguma coisa, fiquei quietinho. Né? É claro que a gente já tem que aprender também a não jogar na cara depois, né? Ainda passei uns 2 dias ainda, eu avisei, eu falei. Mas isso aí vai ser outro processo de aprendizado. Né? Eu passei 20 anos para chegar nesse, vamos lá. Então, aqui a responsabilidade do homem, amar sacrificialmente a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Amar de forma sacrificial, irmãos, embora possa não haver uma compreensão clara, mas é você sair, por exemplo, todos os dias determinado a fazer aquilo que o homem tem que fazer, determinado a ir para o seu trabalho, a voltar para casa, determinado a se comprometer com a criação, com a ajuda da criação dos filhos, determinado a se comprometer com a saúde espiritual da família. Isso é abrir mão de algumas coisas de você mesmo. Eu, por exemplo, eu sou extremamente caseiro, eu gosto, só que eu tenho reavaliado isso há alguns tempos, que eu tenho que lutar contra a vontade de estar em público, contra a vontade de ir para determinados lugares, porque minha esposa, ela gosta de sair, de estar em algum lugar, aí, isso é abrir mão de algumas coisas nossas, para que a esposa, para que a família permaneça bem. Como pai, Efésios capítulo 6, versículo 4, já estamos finalizando aqui, fala sobre instruir os filhos no caminho do Senhor. Esse também é um papel do homem dentro da família. Que diz, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Isso aqui é o papel do homem na família. Educar, direcionar,
falar, dar apoio, abrir os olhos para que provocar o desejo, a ambição de conquista na vida. É o pai que vai observar e vai dizer: meu filho, tem uma moto acolá. Tem um amigo meu que está vendendo uma moto, R$9.000. Difícil achar, né? Mas, dá um exemplo aqui, que eu não sei nem o valor de moto. Provoca o seu filho. Meu filho, você quer alguma coisa? Eu recordo aqui muito bem do testemunho do pastor, você me corrija se eu não relembrar. Mas quando ele disse, certa vez, que o pai dele chegou e disse: olha, comida, se não me falha a memória, né? Comida e dormida você tem. Você tem onde comer, você tem a comida e você tem onde você dormir, um teto. Agora, as suas roupas, começa a comprar suas roupas, começa a trabalhar. É incentivar, sem irritar, sem jogar na cara, sem provocar, sem chamar por nomes pejorativos. Esse é o papel do pai dentro da família. Criar uma provocação para que o filho seja um orgulho, para que ele olhe e para que a cidade veja e diga: é filho de fulano. A Bíblia está repleta de exemplos desse aqui, e a gente vê que Deus dá muita ênfase, a Bíblia dá muita ênfase à questão da família e do nome do pai ser honrado nos filhos. A gente vê lá nos evangelhos falando a respeito dos filhos de Zebedeu, que eram os pais de alguns dos discípulos de Jesus. Por que ele é citado? Porque ele era um homem quisto na sociedade. Era alguém que atuava, que era atuante ali na comunidade dos pescadores. E tinha, se não me falha a memória, 2 discípulos de Jesus faziam parte lá junto com ele. A Bíblia, sempre na genealogia, vai falar o filho de fulano que gerou Beltrano, e assim por diante, vai passando a genealogia, quer por bem, quer por mal. Então, pais, incentive os filhos. Não com palavras de ira, não com palavras de desaprovação, né? Mas com ênfase naquilo que eles desejam conquistar. Começa compartilhando histórias de vida, histórias de dificuldade. Hoje, graças a Deus, meus filhos têm do bom e do melhor dentro de casa. E às vezes eu uso esse argumento. Eu digo: meu filho, eu não tinha lá em casa, cada um tem um quarto. O Enzo tem uma cama cama box, daquela de solteirão, né? Eu dormia em cima de uma cama que o colchão, eu lembro que quem comprou o meu colchão quando eu quis mudar foi eu. Meu colchão era tão duro, irmão, que você olhava assim, na hora que tirava, via só as ripas. Nós somos 6 irmãos. A dificuldade era muito grande para o meu pai. Mas qual é o incentivo? Meu filho, você tem do bom e do melhor, você tem um computador no seu quarto, você tem uma cama, você tem um quarto. Eu dividia o quarto com o seu irmão, ou com o seu tio, quando eu era jovem. Então, são palavras, são argumentos desse, a forma de provocar de forma sábia aquele jovem a buscar diferencial, a observar o passado do pai e ter orgulho e dizer: eu quero ser como meu pai, quero ser melhor, eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, conquistem mais cedo do que eu. Para finalizar, está chovendo ainda? Não, né? Como líder, ser exemplo de fé e responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, para finalizar aqui, irmãos. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Glória a Deus. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Próximo versículo. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aqui está falando sobre o papel do homem no sacerdócio. E cada um de nós, a primeira coisa que temos que compreender, e já somos casados, e os jovens ainda que vão casar em nome de Jesus em breve, ou não, né? Mas vai chegar a hora aí, Deus abençoar a vida de vocês, é que nós somos também responsáveis pela comunhão, pela estrutura
espiritual do nosso lar. Diante de Deus, Deus nos enxerga como sacerdotes do nosso lar. É como se o sacerdote é a visão do pastor. Eu sou o pastor da minha casa. Cada um dos que estão aqui, que já são casados, irmão Anderson, o Rogério, o irmão José, o Ronaldo, o Lucas. Quem mais? O irmão Fernando, lá na porta. Quem mais que é casado aí? Só nós mesmos, né? O irmão José Arias. Cada um de nós somos sacerdotes dentro do nosso lar. O papel espiritual, o peso espiritual, a responsabilidade espiritual da nossa família recai sobre nós. A cobrança espiritual recai sobre nós. Então, o homem é chamado a ser um sacerdote do lar, alguém que guia com equilíbrio, firmeza e sabedoria, sem tirania, mas com autoridade vinda de Deus. Ser líder é ter responsabilidade espiritual, emocional e prática. É trabalhar, proteger, orientar e interceder. Nós temos o exemplo, amados, na Bíblia, de José, que foi todas essas coisas. Nós estamos falando aqui de José, o pai de Jesus. Se você observar a história do pai de Jesus, você vai ver que ele foi um homem muito honrado. Um homem como poucos que existiam naquele tempo. Porque José recebe uma notícia que ninguém quer receber. José, ele estava noivo de Maria, mas aí, por intercessão do Espírito Santo de Deus, Maria recebe a notícia de que estaria grávida do Salvador. Então você imaginou, jovem, só pensa, não é legal, mas só imagina, está há dias de casar e chega a notícia. Só pensa para sofrer junto com José. E chega a notícia, diz, olha, fiquei sabendo que a mulher que você ama, a Maria, está grávida. Sabe, a lei naquele tempo, sabe qual era o papel que José deveria exercer? Ele deveria ir até a família e dizer, olha, eu não quero casar com ela, chamar toda a família dele, chamar a família dela, e dizer, eu não quero casar com essa mulher. Essa mulher prostituiu. Essa mulher, ela pecou contra mim, pecou contra Deus. E o papel que a sociedade deveria exercer naquele tempo era apedrejar Maria. Porque ela teria vista como uma mulher que prostituiu. Uma mulher que pecou. Como é que ela nem casou ainda, não teve nenhuma relação e estava grávida? Então a Bíblia diz que José agiu totalmente diferente dos homens daquela sociedade daquele tempo. Porque ele era um homem de verdade. E ele era um jovem. Naquele tempo se casava muito jovem. Provavelmente Maria era uma mocinha ali na faixa dos 14 para 15 anos, quando ficou grávida de Jesus. E José também era um homem talvez bem jovem. E a Bíblia diz que ele simplesmente intentou secretamente inventar uma desculpa para deixar ela. Disse, não, eu não acredito que Maria fez isso. Mas eu não quero vê-la mal também. Então eu vou dar uma desculpa, vou dar um perdido aqui, vou sumir. Aí o anjo vê a intenção no coração dele, Deus vê e vai lá e fala com ele. Diz, olha, não é assim. Então, leia a genealogia de Jesus, leia os princípios dos evangelhos e você vai ver um homem que era justo, foi compassivo, obediente e protegeu a família. Quando foi preciso fugir com a família dele, sair daquele lugar e ir para o Egito, José pegou a Maria, a responsabilidade, ele não chamou mais ninguém. Simplesmente botou a mulher em cima do jumentinho, pegou as coisas deles e diz, vamos para o Egito, porque Deus me mostrou, Deus falou que o rei vai mandar matar as crianças. Vamos embora. Tem muitos exemplos, jovens, nos dias atuais. Hoje, às vezes, a gente tem que observar. E eu digo para vocês, se vocês querem crescer como homens de verdade, não tenham vergonha de perguntar. Nós passamos por dificuldades. Não tenha vergonha de perguntar, de chegar no seu pastor, no líder, nos irmãos, os demais irmãos da igreja. Aqui nós temos pessoas, eu estava vendo aqui uma foto do Lucas aqui de 2020, mostrei só para o Ronaldo, viu? Só a capa, o homem parece que estava de lado assim, ó, magro,
né? 2020, eu lembro do Lucas aqui, tem fotos dele aqui, jovem ainda, solteiro. Chega num jovem desse ainda, que tem há pouco, 6 anos de casado, né, Lucas? 7 anos de casado, conversa, vê as dificuldades que ele passou. O Lucas tem um testemunho muito forte, conversa com o Ronaldo, que a gente já viu aqui a história dele, como começou o relacionamento dele com a mulher, né, Ronaldo? Deu trabalho para ele contar no dia lá, mas quem tiver interesse, conversa com o pastor, conversa com o líder, conversa com cada irmão que está aqui, com o Rogério, o irmão Anderson, Fernando, o irmão José Arias. Cada um de nós temos experiências para compartilhar. E eu tenho certeza que ao compartilhar, a gente vai crescer também, como homem de verdade. Deus abençoe e continue firme, crendo que o Senhor vai abençoar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Palavras edificantes, né? Eu vou ter que resumir a minha em 5 minutos, tá? Papel do homem na juventude, o papel do homem na família e o papel do homem na igreja. Quando o líder Lucas ministrou, nós percebemos que o papel do homem na juventude, o maior desafio dele é no mundo. É contra o mundo, é contra as ideias do mundo, contra andar na contramão do mundo, sem exemplo no mundo, de fé, ter responsabilidade. Quando o pastor Eli ministrou, nós vemos que o desafio agora é dentro de casa, dentro da família, onde vai se revelar de fato quem o homem é, dentro da sua própria casa, sendo responsável por sua família, amando a sua esposa, sacrificando por ela, ensinando seus filhos, disciplinando, cuidando, ensinando os princípios da palavra para ele. Só que a atuação do homem não é só no mundo e também não é só no lar. É no mundo, vai atuar no lar. Só que o homem também vai atuar na igreja, digo na igreja. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Seja firme, constante e sempre abundante. Olha aqui para mim, por favor. Diga assim, bate bem no peito, eu vou cumprir meu papel de homem na igreja. Eu vou ser firme na igreja, vou ser constante na igreja e sempre abundante na igreja. Tenho que cumprir meu papel de homem também na igreja. Você vai cumprir no mundo, sendo exemplo, rejeitando as paixões, sendo responsável. Vai cumprir dentro de casa, sendo um marido, sendo um pai, sendo chefe do lar. E vai cumprir seu papel de homem na igreja, sempre firme na obra de Deus, abundante na obra de Deus e constante na obra de Deus. Olha só, o pastor Eli falou aqui sobre Timóteo, ele leu. Timóteo foi um discípulo fiel e foi constante na obra de Deus. Foi um homem constante. Timóteo foi o pastor de qual igreja? Vocês sabem qual foi ele, o pastor de qual igreja? O bispo de qual igreja? Quem sabe aqui? Quem sabe, irmãos, vai ganhar um presente antecipado aí. Viu? Mostra aí, abre aí para nós aí. O homem que souber isso aqui, não pesquisa no telefone não, pelo amor de Deus. Vai ganhar um presente antecipado. Ele foi o bispo de qual igreja, Timóteo? Alguém sabe? O pastor ele ganhou, né? Ele foi o bispo da igreja de Éfeso, o pastor da igreja de Éfeso, né? Paulo colocou ele lá, tá? Aí vocês, não, o pastor não. Alguém tinha falado Éfeso? Tinha não, né? Então, amém. Então, vamos lá. Como eu posso, pastor, cumprir meu papel de homem na igreja? Pergunta para o seu irmão aí, Como eu posso cumprir meu papel de homem na igreja? Vamos lá. Primeira coisa, seja servo e não apenas espectador. Seja servo e não apenas espectador. O que é que nós temos percebido nos dias atuais? As mulheres estão mais disponíveis para servir na igreja do que os homens. Vocês sabiam disso? Vamos fazer isso. Quem se levanta a mão primeiro para se dispor a fazer? É a mulher ou o homem, ultimamente? É a mulher. Não, é a mulher que está empurrando o homem para fazer. Porque o homem está deixando de ser ativo na igreja. E o homem tem se tornado um espectador na igreja. Aí o camarada pega a biblinha dele, chega na igreja,
Amém. Eita, ficar em pé, bater palma, orar. Não vejo a hora desse culto acabar. Acaba o culto, vai para casa. A vida toda assim, irmãos. Não se envolve, não se ativa. E deixa as mulheres assumir. Aí tem mulher se tornando obreira, tem mulher se tornando diaconisa, tem mulher se tornando evangelista, tem mulher se tornando pastora, e os homens? Quem de vocês aqui vai se tornar pastor? Eita Jesus. Sabe? Aí tem, né? Ó, nós já tivemos aqui, inclusive, mulher tocando na igreja. Instrumento. Porque tem homem que está se tornando espectador, fica olhando. Não quer pagar o preço, sabe, de ir lá, estudar, se dedicar, treinar, aprender, se envolver. Então, às vezes, as mulheres estão... O homem está perdendo espaço, mas não é para as mulheres, não. É para eles mesmos. Os homens estão se tornando muito espectador e não é só na igreja. Então, como é que ele vai cumprir o seu papel de homem na igreja? Sendo servo e não apenas espectador. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 20, 26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Como é que o homem vai mostrar a importância dele na igreja? Sendo servo. Como é que ele vai mostrar o valor dele na igreja? Sendo servo, se envolvendo e não se tornando um espectador. Sabe? O homem na igreja não pode ficar assim, ó, os braços cruzados assim, né? Amém? Tem que se envolver, irmão. Tem que, sabe? A mulher tem que olhar assim para o marido. Puxa, meu marido é que me toma à frente, me chama, que motiva, que não sei o quê. A jovem da igreja que vai querer se interessar por você, ela vai olhar por você, jovem, e falar assim: rapaz, meu Deus do céu, eu vou casar com aquele jovem. Olha como ele é envolvido na obra. Olha, sabe, dedicado no reino, dedicado. Você acha que a minha esposa não observou isso quando foi casar comigo? Você acha que a mãe dela não falou isso? Minha filha, ele é dedicado na igreja. Ele ajuda seu pai lá na igreja. Ele se envolve na igreja. Agora, se uma jovem chegar: pastor, o que você acha do fulano? Eu falo: minha filha, você é envolvida na obra e o fulano não quer nem compromisso com a obra. Deixa ele quieto, que ele vai atrapalhar teu ministério. Você é uma serva no reino e aquele rapaz não é. Então, deixa ele quieto, porque ele vai te impedir de ser uma serva também. Ou o contrário também, né? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, a gente cumpre nosso papel de homem, sendo um homem de verdade na igreja, deixando de ser um espectador e servindo, se envolvendo. Aleluias. Não, pastor, deixa para as mulheres. Se alinha, macho. Eita glória. Vamos lá. Exercite os seus dons espirituais. Romanos 16, do 6 ao 8. Ó. Deus deu a cada um de nós dons de fazer o bem, determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a vocês o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço ao outro, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude, né, com generosidade, viu? Você que tem que estar cheio da grana aí, irmão, ajuda, em nome de Jesus. Se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aquele que leva o consolo aos entristecidos deve fazê-lo com alegria. Então, como é que eu posso cumprir meu papel de homem na igreja? Sabe, servindo com meus dons. Todo mundo tem um dom, viu? Apolo, cada homem tem um dom, irmãos. Cada um de nós recebeu um dom. Eu achei interessante ali, o líder Lucas entrou um pouquinho na mensagem do pastor Eli, mas eu achei interessante que ele falou sobre, né, que o papel do homem é casar, é multiplicar, é semear, né? Aí o pastor Eli depois deu continuidade. Aí na hora que ele falou isso, me veio aqui uma direção. Por quê? Porque tem uma parábola que foi dado os talentos e o cara enterrou. Aí eu liguei aquilo com a palavra do líder Lucas. Eu falei: meu Deus do céu, o homem tem a semente, e se ele não implantar a semente, ele vai enterrar. Não vai botar a semente aonde? Tem que multiplicar, irmão. A semente está contigo, varão. A semente está com a gente. Amém? Está com a gente a semente. Glórias. Então, voltando aqui, nós também temos dons. Cada ser humano, cada homem tem um dom, tem uma habilidade. Sirva no reino com a sua habilidade. Amém?
Você que é da tecnologia, sirva na área da tecnologia. Você que, sabe, que é da área do relacionamento, da área da comunhão, da área da alimentação. Você que é da área, sabe, da música. Você que, né, sabe, mas sirva com o teu dom que você tem. Sirva com o dom que você tem. Por último, para finalizar, como eu posso ser um homem de verdade na obra de Deus? Sendo um pilar na casa de Deus. Sendo um pilar na casa de Deus. Salmo 92, do 13 ao 14. Ó. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Na velhice, sabe? Ainda serão viçosos e vigorosos os homens que permanecem. Então, homem, cumpra o seu papel na igreja sendo um pilar, alguém que permanece. O que é um pilar, irmão? Um pilar é alguém que permanece, é alguém que dá sustentação, é alguém que está lá, sabe? E as pessoas vão olhar e vão falar, rapaz, aquele homem é um homem firme na obra de Deus, é um homem firme no reino de Deus, vai seguir o seu exemplo. E mesmo na velhice, o teu exemplo de firmeza, de propósito, de permanência, vai gerar fruto, mesmo na velhice.